qual é o formato ideal para uma produção audiovisual a partir agora do século XXI com o streaming? Será que é a telenovela, série, filme, minissérie ou microsérie? A resposta é microsérie. Você sabe por quê? Vamos começar por eliminação. Aqui no Brasil e em outros países como Turquia, Venezuela, México, especialmente o Brasil e o México, o formato em audiovisual mais bem sucedido foi a telenovela dos anos 80 a mais ou menos os anos 2000. Mas qual era a vantagem da telenovela? Primeiro, porque nesses países a oferta de TV paga, fechada, ainda era muito pequena. E no caso, por exemplo, do México com a Televisa e do Brasil com a TV Globo, você tinha concorrentes fracos que não ofereciam produtos de qualidade, de ficção, à altura das telenovelas. Portanto, isso elimina o fator do controle remoto, do chamado zapping ou do zipping, né, que falam, que é aquela mudança frenética de canais quando você não está satisfeito com o produto. Isso sustentou o hábito de ver a telenovela durante muito tempo. E também o fato de que as tramas eram muito bem escritas, ainda que com grandes falhas no roteiro e na produção, coisas que vocês provavelmente já viram pelos próprios olhos ou analisaram em outros canais, em outros episódios. Mas a telenovela, em especial no século XXI, e os números de audiência estão mostrando isso, definitivamente não é o futuro mais promissor do audiovisual. Percebe-se claramente que a audiência das telenovelas da TV Globo vem despencando nos últimos anos. Por quê? Primeiro de tudo, por uma questão não só de oferta da TV paga, que nunca foi muito significativa no Brasil, mas o streaming sim está sacudindo a telenovela, mas eu coloco em primeiro lugar outra coisa. Imagine que um só produto audiovisual no formato telenovela exige que o telespectador esteja disponível 6 dias da semana, durante 1 hora em cada um desses 6 dias e num horário pré-fixado pela emissora. Com a chegada do streaming, isso praticamente, nas novas gerações, é muito difícil você encontrar quem seja um consumidor fiel. Veja bem, minha própria filha de 10 anos tem algumas novelas que ela cria o hábito, o vício. É óbvio, o que eu digo que não é um futuro promissor é aquilo que nós víamos nos anos 80 e 90 de consumidores, de telespectadores emendando uma telenovela atrás da outra, independente da qualidade ou do vício que esse telespectador cria sobre o produto. Bom, telenovela não. E cinema e filme? É o futuro? Bem, difícil eu falar mal da área que eu trabalho, mas o cinema, o formato filme, né, o formato longa-metragem, ele não é nem o futuro, nem o presente, ou talvez ele seja as duas coisas. Se por um lado é muito bom você poder finalizar, você poder fechar uma história em 2 horas, ou seja, você consome aquele produto e o seu começo ao fim ele já se termina ali, embora isso esteja cada vez mais raro nas grandes produções por conta das franquias, ou seja, em vez de 9 meses que uma telenovela te exige, você fica 10 anos, que é o caso das franquias do tipo Harry Potter, né, até você terminar a saga inteira. Isso também é um calcanhar de Aquiles para o cinema. Por outro lado, existe um ponto negativo do cinema, do longa-metragem, e que é o elemento mais difícil em grande parte das obras, que é poder dar densidade de personagem, mesmo para os protagonistas, em apenas 2 horas.
Eu cito muito isso para os meus alunos de roteiro, que é muito difícil você trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo, duas ou mais, você dar um ritmo de ação, aventura, de elementos que o Lars von Trier chama de supérfluos, né, na época do Dogma 95, e ao mesmo tempo dar densidade de personagem, ações que vão aprofundando a característica do personagem, né? E também, fora que cinema, longa-metragem não é só isso, você tem direção de arte, você tem fotografia, entre outras coisas. Então, o longa-metragem é um formato que vai continuar? Mas eu acho que ainda tem um mais promissor para o século XXI. Então, são as séries o formato mais adequado agora para a era do streaming? Sim e não. Bem, nós vivemos o que chamamos de Era de Ouro das séries de televisão dos Estados Unidos desde 1999 com o Família Soprano. E aparentemente as séries de TV americana ainda estão vivendo essa Era de Ouro, ainda que eu tenho dúvidas de que estejamos no auge ou já na reta final. Por quê? Porque as séries têm uma vantagem que o longa-metragem não tem, que é ter tempo suficiente para dar densidade de personagem. Por outro lado, existe hoje tantas séries disponíveis e que essas novas gerações, e esse eu acredito que seja o calcanhar de Aquiles das séries, essas novas gerações estão cada vez menos comprometidas com o mesmo produto. Porque, veja, uma coisa é a geração da minha filha, que nasceu em 2010, assistiu uma novela ao longo de 8 meses e ela nem faz isso todas as noites, obviamente, né? E são novelas mais infantis, mas uma coisa é você ficar 9 meses, outra coisa é você assistir durante um mês uma série, maratonar, e agora esperar mais um ano para a próxima temporada e mais um ano para outra, né? Então você tem um comprometimento descontínuo de anos. Esse é um calcanhar de Aquiles das séries, né? E fora a grande quantidade de séries que intensifica esse descompromisso do público com uma mesma obra. Então, por que microsérie? Microsérie tem todos os lados, ele é perfeito. Ele tem a agilidade, a rapidez de um bom longa-metragem, ou seja, uma boa microsérie não perde um segundo com bobagem, com diálogos que são encheção de linguiça, com cenas que estão cobrindo vazios ali, não. Na microsérie, tudo, na hora da edição, tudo é pensado para dar a função e a agilidade da história, ela ir caminhando no fluxo que os produtores querem. Além disso, na microsérie você tem a vantagem de ter a densidade de personagem, porque uma microsérie, por exemplo, tem 10, 20 capítulos de 1 hora, de 40 minutos, que é muitíssimo mais do que um longa-metragem. Mas, ao mesmo tempo, não é grande o suficiente que você tenha que ficar mais de um ano esperando a próxima temporada. A questão é que microsérie também tem um calcanhar de Aquiles. Ela, em geral, é cara, porque você tem que fazer um investimento muito grande de produção para uma obra que vai durar um mês na televisão, né? Ou no streaming você vai consumir em 3, 4 dias. E por isso, por exemplo, a telenovela ela tem uma sobrevida altíssima na televisão aberta, porque a maneira como os autores esticam aquela obra é para garantir que você preencha as lacunas, os intervalos comerciais com aquilo que vai garantir o faturamento, não só daquela obra, mas da televisão, da emissora como um todo. E para fechar esse episódio, já que a gente está falando de microsérie, eu quero citar 3 microséries impecáveis para vocês assistirem. 2 brasileiras e uma americana. A primeira eu considero como a melhor microsérie já feita pela TV Globo nos últimos 20 anos, que se chama Justiça. A série, que foi indicada ao Emmy, tem 20 episódios e foi escrita pela Manuela Dias e dirigida pelo Walter Carvalho. É uma obra-prima, com um roteiro muito bem amarrado a cada episódio, entrecruzando as relações entre os personagens de uma maneira que você vai se surpreender.
além de atuações magníficas de atores como Marina Rui Barbosa, Jesuíta Barbosa e Adriana Esteves e Cauã Raymond. A outra microsérie brasileira que eu queria indicar para vocês, essa é para quem, na verdade o Justiça também, porque já foi ao ar faz tempo, é para quem tem Globoplay, é a Hoje é Dia de Maria. Eu me lembro que essa microsérie eu ainda estava na grande imprensa cobrindo, e o que mais me agrada nela, que também teve premiações internacionais, é não só essa fábula infantil e essa brincadeira com fábulas, com gêneros, com misturas do fantástico, até do surrealismo, da pegada de contos, mas acima de tudo isso, um trabalho de arte, de fotografia que vai ficar impregnado no seu olhar para o resto da vida. Mesmo que você não goste de histórias envolvendo contos, fábulas infantis, esta microsérie Hoje é Dia de Maria vale a pena colocar na sua lista. E para fechar, eu queria citar uma microsérie que eu vi recentemente, chamada The Undoing, da HBO, com a Nicole Kidman e o Hugh Grant. Ela, além dessas outras duas, é a prova de como o formato de microsérie é perfeito. Porque no The Undoing conta a história de uma esposa vivida pela Nicole Kidman que acaba enfrentando a questão se o marido é um assassino ou não. O formato de longa-metragem para essa história seria problemático porque você não tem tempo para dar densidade nestes personagens e se envolver com eles, ou seria muito difícil no formato hollywoodiano. Mas o The Undoing é maravilhoso porque no formato microsérie você consegue dar profundidade nos dois personagens, conhecer a fundo a personagem da esposa e do marido, o Hugh Grant, mas ao mesmo tempo dar o desfecho, o fecho no momento certo. Depois de acho que 10, 11 episódios, você consegue descobrir toda a trama e perceber por que aquele final tinha que ser daquele jeito. Aliás, eu já fiz um episódio aqui sobre as séries da HBO, que é um dos episódios mais vistos no meu canal, e eu sempre digo que a HBO é impecável nessa questão do roteiro. Quando você vê The Undoing, você vai perceber como não tinha como ser outro final a não ser aquele. Não é desapontador, tinha que ser aquilo. E pense no apego ao realismo, nas questões humanas mesmo, e não aqueles finais que querem te surpreender a qualquer custo, desapegando da realidade. Bela microsérie, belas microséries num formato que eu acredito seja o futuro do audiovisual.